E aí, pessoal, chegamos ao dia 99 do nosso plano de leitura. E hoje o tema é, nossa, fascinante. A gente vai olhar para o plano de Deus, mas por três ângulos completamente diferentes. Primeiro, a ação ali na igreja primitiva, sabe? Depois, as leis para uma nação inteira. E por fim, o lamento de um homem sofrendo muito. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas como será que tudo isso se conecta? É o que a gente vai descobrir. Então, a pergunta que fica no ar é essa aqui. O que a gente pode aprender quando lê tudo junto sobre a ascensão de Jesus, sobre leis antigas para um povo e sobre o desabafo de alguém em dor? Parece uma mistura estranha, né? Mas o nosso desafio hoje é justamente esse, ver como cada um desses textos mostra um pedacinho diferente de como o plano de Deus e a nossa história, a história humana, se cruzam. Bora começar então com Atos capítulo 1. E a cena aqui, gente, é de arrepiar. Jesus acabou de subir aos céus, imagina só. A missão que ele começou agora está na mão dos seguidores dele. É aqui que a gente vê o plano de Deus como algo vivo, sabe? Uma força que está se movendo na história. E olha só essa diretriz final de Jesus. É uma ordem, uau, super clara e ousada. Não é uma ideia vaga, não. É praticamente um mapa de ação. Começa em Jerusalém, passa pela Judéia e Samaria e vai até os confins da terra. A missão tem um ponto de partida e um destino global. Ou seja, o plano de Deus vira uma tarefa real, histórica, para ser feita. Só que tinha um problema prático ali no meio do caminho. A liderança, o grupo dos 12 apóstolos, estava desfalcado depois da traição de Judas, né? A missão era super clara, mas o time não estava completo. Eles precisavam arrumar a casa, restaurar essa estrutura para poder seguir em frente. E o que eu acho mais incrível aqui é o jeito como eles resolveram isso. Não foi no impulso, não. Olha só os passos que eles seguiram. Primeiro, definiram os critérios. Tinha que ser alguém que acompanhou tudo, desde o batismo de João até a ascensão. Aí nomearam 2 candidatos, depois oraram, pediram para Deus mostrar o caminho e, por fim, usaram o lançamento de sortes, que era um costume da época, para entender a vontade divina. Matias foi o escolhido. É uma mistura muito interessante de organização humana e total confiança em Deus. Então, o grande resumo de Atos é esse. O plano de Deus não é uma coisa que fica só nas nuvens, sabe? Ele acontece de verdade, aqui na história, e precisa de gente organizada, participando e agindo para que ele vá para frente. Agora a gente vai dar um salto e mudar completamente o cenário. A gente sai dessa história acontecendo e entra na estrutura de uma aliança, um pacto sério entre Deus e a nação de Israel. Aqui, o plano de Deus é mostrado como um relacionamento com regras bem claras. Deuteronômio faz um contraste que é genial. Pensa só. De um lado, o Egito, uma terra que dependia do trabalho humano, de irrigar com o pé, como o texto diz. Basicamente, autossuficiência. Do outro lado, a terra prometida. Uma terra que bebe a chuva do céu. Uma terra que Deus cuida diretamente. A ideia do plano de Deus para Israel era essa, que eles vivessem num lugar que sempre lembrasse que a vida vem do alto, e não só do suor do próprio rosto. E essa relação de dependência vira algo oficial, formalizado nessa aliança. O bem-estar da nação, segundo o plano de Deus, estava amarrado às escolhas do povo. É bem direto ao ponto, como a gente vê aqui. Obedecer aos mandamentos, resultado, bênção, prosperidade. Desobedecer e seguir outros deuses, resultado, maldição, dificuldade. O plano, por esse ângulo, é um convite para um relacionamento sério, com consequências bem reais. E não para por aí. O plano também tinha uma estrutura bem definida para a vida em comunidade, para a vida espiritual. A adoração, por exemplo, não podia ser de qualquer jeito, em qualquer lugar. Tinha regras claras. Destruir os lugares de adoração pagã, não copiar os costumes deles e adorar a Deus somente no lugar que ele escolhesse. Ao centralizar tudo isso, a ideia é manter o povo unido, focado e diferente dos outros povos. Ok, agora a gente vai para a nossa última perspectiva. E essa é talvez a mais difícil de encarar. A gente sai da clareza da missão em Atos, da clareza das regras em Deuteronômio e mergulha na escuridão do sofrimento de uma pessoa. Vamos tentar enxergar o plano de Deus pelos olhos de Jó. Já começa com uma pergunta que desmonta a gente. Como pode um mortal ser justo diante de Deus? É uma pergunta brutal. Se Deus é tão imenso, tão poderoso, como é que uma pessoa, um ser humano, pode se defender ou se explicar para ele? É a crise que bate quando a nossa lógica tenta entender os caminhos de Deus e simplesmente não consegue, especialmente quando a dor aperta. Jó sente que existe um abismo gigantesco. Para ele, tentar discutir com Deus é tipo ter uma chance em 1000 de ganhar. É uma forma de dizer o quão esmagador o poder de Deus parece quando se está sofrendo. O plano de Deus, visto daqui, parece
Simplesmente incompreensível. E aqui, no pico da angústia dele, Jó chega a uma conclusão terrível. Ele diz, é tudo a mesma coisa. Ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Sabe aquele plano claro de Deuteronômio de bênção para quem obedece e maldição para quem desobedece? Do ponto de vista de Jó, isso sumiu. O mundo parece aleatório, a justiça parece não existir. A visão de Jó ensina pra gente que tem horas que o plano de Deus não cabe num mapa, como em Atos, nem numa lista de regras, como em Deuteronômio. Às vezes, o plano é um mistério profundo. E esse mistério fica ainda maior quando a gente está olhando para ele através das lágrimas. Então tá. A gente tem 3 visões que parecem não conversar entre si. Como é que a gente junta tudo isso? Vamos tentar ver como elas, na verdade, se completam e formam um quadro maior sobre o plano de Deus. Vamos resumir. Em Atos, o plano de Deus é uma missão histórica que avança no tempo. Em Deuteronômio, é um plano de aliança, comunitário, baseado em relacionamento e obediência. E em Jó, o plano é pessoal, misterioso e vai muito além do que a gente consegue entender. Nenhuma dessas visões apaga a outra. Na verdade, juntas, elas mostram o quão complexa é a forma como Deus interage com o nosso mundo. Olha, se essa nossa conversa de hoje ajudou a enxergar as leituras por um novo ângulo, que tal deixar uma curtida neste material e seguir o PneumoBR para a gente continuar junto no plano de leitura diário? Esse apoio é o que nos dá gás para continuar produzindo. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. Qual dessas 3 perspectivas do plano de Deus conversa mais com o momento que se está vivendo hoje? É a clareza da missão de Atos? É a estrutura da aliança de Deuteronômio? Ou é o mistério da jornada pessoal, como a de Jó? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia e a gente se encontra na próxima leitura.